Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol. Começa agora o Pod Costa, o podcast da Rádio Costa do Sol. Eu sou Fernanda Santana. E eu sou Thay Bonotto. Hoje o Pod Costa apresenta um episódio especial dedicado a uma causa que merece toda a nossa atenção e compreensão. Estamos em abril, que é o mês de conscientização ao autismo. Vamos falar sobre os desafios e também celebrar as conquistas, diversidade e potencialidades. E para falar sobre essa causa, recebemos hoje a Natália Castro, que é pedagoga e psicóloga, especialista em neuropsicopedagogia, orientação educacional e pedagógica e análise comportamental, entre outras especialidades. Hoje é diretora administrativa da rede INN Health Center. Seja muito bem-vinda, Natália. Obrigada. Recebemos também Mirtes Pereira, mãe e grande incentivadora do surfista Tiago Correia, que está dentro do transtorno do espectro autista. Ela trabalhou como servidora pública estadual na área de segurança e hoje está aposentada e se dedica à administração da agenda corrida do multiatleta Tiago. Seja muito bem-vinda. Obrigado. Vai ser ótimo aqui com essa conversa. Obrigada. Gostaria de pedir para a Natália para explicar o que é autismo e quais são as características e variações do espectro autista. Ele é um transtorno neurogenético, né? Então, assim, a pessoa vai falar, a pessoa virou autista. Não, gente, isso é genético. Tem fator ambiental também? Tem, né? O tipo de estímulo que ele vai receber, mas é um transtorno neurogenético que vai fazer alterações desde o processamento sensorial e muitas vezes também na linguagem, né? Então, hoje, né, o manual do DSM vem alterando a cada dia. Não sei se vocês perceberam que depois da pandemia, né, se fala muito em autismo e parece que aumentou muito a quantidade de crianças dentro do espectro. Mas a verdade é que dentro desse período da pandemia, as mães ficaram mais em casa, puderam observar mais os filhos, começaram a ouvir mais sobre diagnóstico, ouvir mais sobre o espectro. Pararam para enxergar exatamente o que a gente estava falando aqui, que não é birra, às vezes é uma crise no processamento sensorial, que a criança não tem o seu tempo para falar, que ela realmente está, muitas vezes, evoluindo diferente das outras crianças e não só ali. Começa a observar o brincar. Se esse brincar está dando função ao objeto ou se uma bola está sendo apenas uma coisa para ficar rodando ali com o dedinho rodando em volta. Se dentro de uma dinâmica de brincadeira, a criança está só no lugar junto com outras crianças ou se ela realmente está interagindo com os outros. Porque uma vez, na época eu atendia, o checkmate para uma criança que era nível de suporte 1 e estava bem difícil a questão da avaliação dela, foi eu ir alguns dias na escola da criança para observar. E todo mundo falava, fulano interage, ele brinca com todas as crianças. Eu cheguei na escola, hora do recreio, ele estava ali, mas as crianças estavam brincando e ele estava brincando com algo à parte. Atividade coletiva. As crianças estavam ali interagindo e ele estava no mundo da lua, olhando para o outro lado, parecia que ele nem estava ouvindo aquilo que era falado. Situações de muito barulho. Ele se encolhia todo e se isolava. E ninguém percebeu. Às vezes é difícil quem não tem o olhar do autismo, dentro de uma sala de aula com 30 alunos, falar, não, tal criança tá tendo alguns comportamentos disfuncionais. Não, eles não percebem. Eles percebem quando tem um rompante, né, uma crise. E aí sim, a criança ela tá agressiva, a criança ela tá desafiadora, a criança tá tendo birra, mas muitas vezes a escola não consegue nem pontuar para a família aquilo ali. Então, assim, é importante a gente observar, né? E ainda meninas com TEA, né, com transtorno do espectro autismo, que fazem muito o masking, né? Elas querem ser iguais, elas conseguem disfarçar mais. Geralmente a parte linguística da menina ela não é tão atrasada. Como se manifesta mais, né, na linguagem? Muitas vezes ela tem uma prosódia boa, contudo, em algumas situações desafiantes, tem os momentos de desatenção, tem essa linguagem que fica mais gaguejada, mais pragmática também, e algumas
Eu faço isso. Aceleram, falam igual uma metralhadora, porque já estão esgotando da situação, então elas começam a falar muito rápido. Mas se elas quiserem fazer médica, elas também conseguem pausar a linguagem. Mas o esforço mental disso é muito grande, o desgaste é muito grande, a quantidade de energia que o cérebro gasta para você fingir que está tudo bem, para você mascarar a situação, tem um preço muito alto, que com o tempo vai trazendo danos psicológicos, e aí entra as comorbidades, né? Porque aí vem quadros de ansiedade, quadros de depressão, quadros que a pessoa ela fica mais introspectiva, acaba um pouco a socialização, a disfunção neurosensorial ela começa a aparecer um pouco mais. Existem as roupantes, muitas vezes. Então, assim, o menino da menina é muito diferente, né? Por isso que é muito mais fácil diagnosticar. Tem muito mais diagnósticos de meninos com TEA do que de meninas com TEA, porque muitas vezes é tardio o diagnóstico da menina, sabe? Às vezes na adolescência, né? Quando começa a querer dificuldade de namorar. Ou quando ela começa de fato perceber que ela não é igual aos outros. E ela se esforça para ser, mas ela não é igual. Ela se sente esquisita. Natália, você falou uma coisa... A verdade é essa, né? É esquisita, é diferente. Natália, você falou uma coisa interessante dentro do autismo, da questão do nível. Você pode explicar isso pra gente? Quais são esses diferentes níveis e por que tem níveis diferentes? Não é tratado de uma forma só? Porque a criança está dentro do espectro, né? Dentro do espectro ela traz uma diversidade de habilidades, comportamento, cognição. Ela traz a história dela, assim como qualquer pessoa, né? Então, assim, o autista, ele é singular. Então, vai ter aquele que é não verbal, vai ter aquele que é verbal, vai ter aquele que tem dificuldade no funcionamento executivo, né? Funções executivas, planejar, operacionalizar, organizar, atenção, memória, capacidade de inibição, de expressão emocional, isso tudo é funcionamento executivo. Vai ter aqueles que vai ter um pouco mais desenvolvida, outros menos. Vai ter aqueles que vai ter o cognitivo mais desenvolto, muito mais desenvolto, né, que são os de alto funcionamento, e aqueles com pouco desenvolvimento. Até o quadro da deficiência intelectual dentro do espectro. Então, o espectro ele é muito amplo. Ele vai de 1 a 5? Como que ele funciona? De 1 a 3. Então, o nível de suporte 1 precisa de algum apoio. E aí, o 2 já precisa de suporte, né? Que é ter, de repente, alguém ali fazendo acompanhamento terapêutico, uma quantidade maior de terapias, orientações para facilitar a atividade de vida diária. O nível de suporte 3, ele já precisa de bem mais suporte. Ele precisa ali de acompanhamento terapêutico intensivo, ele vai precisar... Ele não vai ter autonomia para as atividades de vida diária, ele precisa de muito suporte de verdade. Mas isso oscila. A criança ela pode sair de 3 para 2, para 1. Mas a 1, que é aquela que é menos olhada, não. É que dizem que é leve, né? É leve, não precisa. Mas qualquer situação, problema... um trauma psicológico, um bullying, a não aceitação de ser diferente, de ter que lidar e adaptar com essas situações, isso vai, né, somando. Isso tudo pode desencadear, né, episódios que vão aumentar a necessidade de suporte dessa criança. Se ela não tiver um acompanhamento adequado, né? Sim. E você falou também da questão da escola, né? É muito importante essa parceria, né? Escola, a psicóloga, os pais, para ter esse olhar, até para identificar, né? Porque como você falou, na pandemia cresceu o diagnóstico porque os pais ficaram mais em casa, começaram a observar mais os filhos, né? Então, às vezes, se a professora ela não é preparada, né? Se a coordenação da escola eles não tem uma preparação para conseguir ter esse olhar diferenciado, eles não conseguem informar os pais, que às vezes também ficam o dia inteiro trabalhando. Então, eu acredito que essa preparação mesmo dos professores para poder ter esse olhar e até ajudar nesse diagnóstico, né? Perceber, ter essa percepção de que ele não está interagindo, ele está interagindo, mas ele está fazendo uma atividade à parte. Ele está no meio, mas não falou. interage. Exatamente. Então, hoje tem se falado mais sobre essa preparação dos profissionais da escola, para eles conseguirem ter mais esse olhar, ou você acha que ainda falta muito?
para isso? Eu acho que ainda falta muito, por mais que se fale, né? O ABA, né, a análise do comportamento aplicada, né? Uma das premissas dela é generalização do comportamento, né? E para isso funcionar bem, não adianta só a clínica fazer. A clínica precisa fazer escola de pais, né, que são os momentos com os pais. Ela precisa ter reuniões constantes com os pais. Ela precisa orientar a escola. Ela precisa ter uma boa comunicação com a escola e com todos os atores sociais que envolvem a criança. E hoje a gente ainda encontra muita resistência. Hoje, né, pela lei da área educacional, o PEI, né, que é o Plano de Ensino Individualizado, ele é de obrigação do professor fazer. E o professor olha para o plano de ensino individualizado sem levar em consideração comportamentos e habilidades. Isso funciona? Para mim não funciona, né? O que adianta? Consegue fazer o PEI? Eles têm preparo para fazer o PEI? Então, assim, hoje a clínica tem como prática, né? A clínica que de fato trabalha a análise comportamental aplicada tem como prática, dentro de toda a documentação da criança, elaborar o plano de ensino individualizado. E a gente chega na escola e a escola vai dizer pra gente isso. Ué, mas vocês estão vendo comportamento, estão vendo terapia, a gente está vendo educação. Só que se a criança ela tem uma disfunção neurosensorial grave, ela vai conseguir chegar à cognição? Não, porque são áreas... Um autista que não pegava lápis, porque a sensibilidade na mão dele era tão grande. Parecia que aquela mão era de ouro, né? Ou de vidro, né? Porque ele ficava ali. Ele não conseguia. Como é que vai aprender a escrever, colorir, recortar, pegar tesoura? E toda essa parte de interocepção, ela vai envolver também a capacidade dele ter atenção, dele ter uma dinâmica em grupo. Ele está incomodado, como que ele vai... Então, sim, uma criança ela tem muitos comportamentos disruptivos. Ela dá crise, ela morde, ela bate... Se eu não olhar para isso dentro de uma classe com 30 alunos e um TEA, essa criança vai aprender? Não, ela vai ficar à margem, largada na escola, correndo. Aqui em Araruama aconteceu um fato com meu filho que de repente ilustra bem isso. Ele passou de um ano para outro e no início não tinha professor de apoio. Eu falei, então já que não tem professor de apoio, ele também não tem professor da série que ele vai estar, ele fica na série anterior, tudo bem, até chegar aos professores. Eu falei, tudo bem. Depois, quando tentaram mudar de sala, ele não quis. Aí acharam que ele não queria ir para o ano para frente. Eu falei, o problema não é esse não, que ele tem tratamento desde os 3 anos, ele sabe se comportar em escola. Foi treinado, né? Não é curado, é treinado para se comportar em uma escola. Aí a escola não conseguiu... Ele vai adquirir habilidades para se adaptar a situações. Eu tive que desenhar o mapa da escola, botar feijãozinho de um lado, milho do outro. Esse é o 4º ano, esse é o 3º ano. Botar professoras diferentes com outros objetos. E começar a botar ele em cada lugar e mudando as coisas. No final descobri que o problema não era nem a professora nem os alunos. O problema era a sala de aula. Aquela sala incomodava ele. De repente um barulho da luz que fica... A gente não ouve, mas eles ouvem. Eu não sei, não sei o cheiro, não sei o que era. Mas aquela sala não quis ficou. Então mudou. Foi para a diretora, a mudança é pequena. É só trocar a plaquinha da 401 para 301, que ele vai ficar na 401 sem problema nenhum. E às vezes a escola não é treinada para esse tipo de coisa. São pequenas mudanças. Aproveitando a sua fala, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente a sua experiência materna com o Thiago. Como é que foi o início do diagnóstico, os primeiros anos dele de desenvolvimento? Sim. Thiago é o 3º filho, né? Eu tinha 2 meninas, e sempre falaram muito, eram tagarelas. Então, quando o Thiago começou a fazer 1 ano e meio, 2 anos, eu percebi que ele não é questão de não falar. Porque eu conheço muitas crianças que não falam, apontam tudo, e quer dizer, tem uma linguagem. O surdo, criança que nasce surdo tem linguagem. Ele não tinha linguagem não verbal também. Ele não tinha linguagem nenhuma. Se você botasse uma pedra, uma barata e um bombom, perguntar o que você quer, ele ia ficar olhando para os 3 objetos, e se você desse a barata para ele, ele ficava com a barata na mão e ponto final. Né? Então, até ele aprender a mostrar o que quer, o que não quer, foi treinamento, foi tratamento. Não tinha linguagem nenhuma. E não sei se isso é consequência, eu creio que sim. Quanto mais tempo leva para aprender a falar, é uma criança que gritava muito. Mas gritava muito não é por manha, gritava muito para... A comunicação era grito, né? Se estava feliz, gritava, se estava triste, gritava. Se na cabeça dele devia ter alguma imagem, alguma coisa, alguma história que ele queria contar, ele gritava. Ele gritava o dia inteiro. E isso, muitas vezes, as pessoas ficam loucas com isso. Eu morava em sítio, quem vai perturbar é as vacas, então deixa ele gritar à vontade. Ele era muito agitado.
E eu vi que tinha alguma coisa diferente. Ficava junto com outras crianças? Ficavam. Mas aquele negócio, à parte, estava todo mundo... Ele adorava carrinho, todo mundo brincando de carrinho ali. Que criança conversa mais do que brinca, né? Porque, meu carro, isso, aqui. E ele ficava ali no cantinho deles. Às vezes usava a pista que os outros estavam usando, mas à parte. Isso eu comecei a perceber. Mas eu não conhecia autismo. Há 18 anos Qual a atrás. idade dele? Ele tem 18? 17 agora. Uhum. Quer dizer, 17 anos atrás. Não tinha ideia de que isso. Aí chegaram para mim, menino custa mais a falar. Isso aí é um tal as crianças índigo. Índigo. Eu falei, teve uma época na dessa época moda de criança era índigo. criança índigo. Eu falei, que é isso? Aí eu comecei a pesquisar, falei, não encaixa. Aí comecei a procurar, morar numa cidade no interior da região serrana, bem pequenininha. Levei na fono, ela não tinha conhecimento. Botei ele na escola muito cedinho, com 1 ano e meio, botei na escola. As professoras perceberam, mas ficaram com medo de falar alguma coisa, porque essa mãe pode estranhar. Também estranhei não ter falado para mim, mas tudo bem. E com isso eu tive 2 sortes. De repente eu levei um especialista, e esse especialista conhecia autismo, era um neurologista que conhecia autismo. Então ele falou, é autismo e é severo. Legal. E outra sorte que eu dei é que em Petrópolis, que era uma cidade uma certa distância, mas da região, tinha uma clínica que trabalhava só autismo. E aceitaram ele, e ele recebia, toda vez que ia lá, 8 terapias. E tipo assim, eu chegava lá, mãe, o que precisa, o que você quer que eu trabalhe? Ele não come, só come, digamos, tem criança que não come nada. Então vamos tratar a estereotipia alimentar. Mãe, o que está incomodando? Está me incomodando que ele bate a cabeça na parede o tempo inteiro, que fica nervoso. Vamos trabalhar isso. Então, as estereotipias do Tiago não tem estereotipia praticamente nenhuma. Quem conhece ele sabe disso. Ele não se balança, não sacode. É dele. Então foi tudo trabalhado. Inclusive, agora, mãe, já está chegando a época da escola. Vamos trabalhar escola. Aí era coletiva. Tinha as individuais, tinha coletiva. Então, um lugar que trabalhou holisticamente a criança junto com a família. Puxa, maravilhoso. Aí, quando ele tinha 8 anos, eu mudei para Araruama. Falei, vou procurar um lugar desse. Não encontrei. Agora tem, mas não tinha. Agora tem um monte. Tem agora as ofertas estão aparecendo. Mas não tinha. Mas agora chegou numa fase que ele virou para mim e falou assim, mãe, já falei mais de 1000 vezes, não quero fono, não quero psicólogo. Aí o que eu fiz? Sempre fiz isso, né? Eu sempre procurei, como a neurologista passou remédio para ele, eu falei, mas remédio para quê? Não, porque ele é muito agressivo e agitado. E eu falei, e isso, quer dizer, vai dar dopante pro menino? Pra quê? Falei, tem espaço, deixa ele correr, Aí eu comecei a caminhar com ele, né? Caminhava por volta de 2 quilômetros com 3 anos, 4 anos, a gente caminhava com ele, soltava ele, e sempre levei pro esporte, né? Esse menino já fez natação, capoeira, judô, taekwondo, surf, ele já fez kitesurf, bicicleta, sei lá. Tem esporte, eu tô dentro. E no final ele gostou de 2. Ele é para-atleta federado do surf, inclusive é campeão brasileiro, e é federado do taekwondo e é destaque aqui da região. Quer dizer, então, toda aquela ansiedade, e isso ajudou ele sem o remédio, ajudou ele a trabalhar frustração, controle, raiva, foco. Você levar uma pancada e cair no chão, dá muita raiva para qualquer um. Quer dizer, ele partia para cima de opa, ele era pequenininho e segura. Agora imagina, com 1,90 m, do jeito que ele está grandão, segurar, né? Então, muita gente falava, o fim do autismo é dentro de uma jaula. E realmente, antigamente era. As pessoas prendiam, porque nunca ensinaram o controle de raiva, nunca ensinaram a identificar o que ele estava sentindo. Você, olha, o que você está sentindo? É isso aí que você está sentindo? Que você está furioso aí, batendo em tudo que é lugar, querendo quebrar as coisas? É raiva. Fala pra mim, o que você tá sentindo? Até ele falar raiva, eu falei, isso é raiva. Aí eu falei assim, a raiva tem tempo de começar e de acabar. Te dou 2 minutos pra acabar com essa raiva. Isso é treino comportamental. Tem que trabalhar tempo, tem que trabalhar a capacidade de seguir ao mando, né? Isso é habilidade básica, de esperar. Então foi treino. Então, dizer, mas eu recebi treinamento, ele recebeu treinamento, né? E identificação de sentimentos, de medo. Vai no dentista, morre de medo. Era 4, 5 para segurar ele para examinar se tinha algum problema, passar flúor. Hoje em dia, ele senta na cadeira,
Tenso, lógico, mas ele sabe se comportar. Hoje em dia, vai tirar sangue, não precisa de muita gente para segurar. Antes precisava. E outra coisa que, de repente, as mães que estão ouvindo aí ficam preocupadas a criança cresce. Ela vira adolescente e ela vira adulto. Não espere de um adolescente comportamentos de criança. Quer dizer, as dificuldades que eu tenho com o Thiago agora são dificuldades de adolescentes. Ele está amadurecendo, ele está quase adulto, né? E eu sempre pensei, eu sou velha, né? Eu tenho 64 anos, né? Eu tive ele com 46. Então, meu pensamento é o seguinte, não sou semente, né? Eu vou embora, né? Um dia eu vou embora. Como é que esse filho vai ficar? Então, a minha briga sempre foi pela independência. Então, eu vou ter Thiago em curso de culinária, ele cozinha melhor do que eu, porque eu não cozinho. As habilidades, né, de tomar banho sozinho, que ensinar é chato, para autista é muito chato. É difícil, precisa de reforço, porque precisa de as preferências. Tem que repetir muito mais do que uma criança típica, né? Repetir e reforçar. Sempre tem que reforçar, mas no final ele porque seria como se fosse premiar pelo comportamento adequado. Legal, muito bem, parabéns. É isso aí. Antigamente até se autoelogiava, parou de fazer isso. Então, foi um treinamento, eu acho que para fazer o número 2 foi 1 ano de treinamento, porque foi com 8 anos, bem tardio. Banho, eu acho que foi mais de 1 ano, e eu no início dentro do chuveiro com ele, depois já sentado do lado de fora, mas vigiando, e no final já tipo assim, deixando ele sozinho, de vez em quando olhava, aí marcava com a caneta onde estava assim, as coisas mal lavadas para ele, porque é metódico, lava sempre da mesma maneira, e no final, né, alguns pedacinhos, ensinei a ele, hoje em dia está cheiroso, maravilhoso, escova dente, passa fio dental, passa raspador de língua, cuida da pele, quer dizer, ensinou qualquer coisa de cuidado com ele é super cuidadoso. Mirtz, e dentro do seu processo de maternidade, existem muitas mães que ainda estão lá no início desse caminho. E eu gostaria que você trouxesse um pouco da sua visão na época, quando você recebeu esse diagnóstico, o que você sentiu, qual foi o seu pensamento, os seus medos naquele momento e da onde veio a sua força para buscar tudo isso? Eu não sei da onde veio força. Mas a primeira coisa que eu aceitei logo, que eu vi que já era diferente. O pai custou um pouco aceitar. Mas eu vi que era diferente. Então, graças a Deus tem um diagnóstico para entender o que está acontecendo com essa criança. O meu medo, tirar o chão, não foi o diagnóstico. Tirar o chão foi procurar terapia e não achar. Procurar tratamento e não saber o que fazer. Ainda mais, graças a Deus já tinha um pouco de internet, eu já estava quase me mudando para São Paulo, né? Porque lá tinha, em Cotia, tinha uma clínica que eu via que estava dando resultado. Então, é complicado, né? Te darem um diagnóstico. E tem mais, te dão um diagnóstico. Depois, eu fui para o Instituto Fernando de Figueira, foi o segundo com comprovação, né? Primeiro foi um neurologista de uma cidade pequena, que entendia, graças a Deus. Mas aí você recebe diagnóstico, um diagnóstico tão pesado como esse, no início, eu falei, não, um só não vai ser que vai dar o diagnóstico, não. Aí fui para o Fernando de Figueira, que na época era especialista nisso. Lá recebi realmente o diagnóstico, e um diagnóstico com toda aquela papelada, né? Várias e várias vezes eu fui lá, eles trabalharam, viram comportamento, viram tudo, e me deram um calhamaço de papel de todos os comportamentos deles, de todas as coisas que ele poderia, que tinha na época, né? Então, foi essas duas coisas. Mas aí, e tratamento? Aqui a gente não faz tratamento, só faz diagnóstico. Me tiraram o chão. Então, foi muito difícil para mim. Mas eu dei sorte, que falaram, não, mas lá em Petrópolis tem uma clínica, você mora naquela região, tem uma clínica lá, e eu fui lá, eu fiz a entrevista, eu disse, olha, tudo bem, mas não tem vaga. Né? Aí entra a teimosia de mãe, né? Não tem? Todo dia eu ligava, tem. Aí no final falou, vem, porque sempre falta um, ele entra no lugar. Então durante um bom tempo ele ficou na vaga de um, depois ele arranjou a vaguinha dele. Então eu acho que a gente não tem que ter medo do diagnóstico, eu acho que a gente tem que aceitar. É libertador o diagnóstico, gente. É libertador. Para mim foi. Né? Você vai ter um norte, né? E tem mais. Aí o pessoal fala, você é a mãe lutadora. Eu sei lá, eu acho que eu faria isso por qualquer filho. Alguns filhos precisam de mais, outros precisam de menos, mas a gente luta por qualquer filho. Né? E falando em diagnóstico, Natália, como é feito o diagnóstico do autismo e quais são os profissionais envolvidos nesse processo? Então, o processo ele é multidisciplinar, né? Contudo, a gente tem os 2 atores principais, digamos assim, que é o neuropsiquiatra e a neuropsicóloga.
um tem que trabalhar junto com o outro. Geralmente o neuropsiquiatra ele vai falar, eu preciso de uma avaliação neuropsicológica. Aí a criança vai para a neuropsicóloga. E a neuropsicóloga, ela vai fazer todas as avaliações que forem pertinentes para o diagnóstico. Contudo, às vezes ela vai precisar de uma avaliação complementar de uma fono, numa avaliação complementar de uma terapeuta ocupacional. Muitas vezes não é tão comum, mas tem crianças que trazem questões motoras também por conta dessa questão do sensorial. Então, é até pré-requisito para a linguagem, o motor, né? Então, a gente precisa ter esse trabalho. Então, muitas vezes vai ter uma avaliação lá com o fisioterapeuta também. Mas a avaliação mesmo que vai nortear é a neuropsicológica. Essa avaliação volta lá para o neuropsiquiatra, que vai dar o laudo. Acabou a avaliação, gente? Não. O certo é não acabar. Saiu, tá com o laudo lá dizendo tudo que a criança precisa de terapia. A criança chegou na clínica, ela precisa ser avaliada agora de outra forma. A gente vai precisar fazer as avaliações do ABA, da análise do comportamento aplicada. Vai ter que mapear habilidades, comportamentos, cognição. A gente acrescentou, a gente mapeia a cognição também. Vai ter que fazer lista de preferências de reforçador. Ver a quantidade de comportamentos disruptivos inadequados. A gente vai ter que ter todo um trato com a mãe, com a escola, para poder preparar todo esse rastreio. E em cima disso, a gente vai estar entregando, né, as avaliações, né, o plano de atendimento individualizado, a lista de preferências, o plano de ensino individualizado para poder auxiliar na escola. A gente vai estar orientando os pais como lidar com esses comportamentos e a gente vai estar fazendo os programas. Dentro de tudo que a gente mapeou, vamos lá, a criança ela tem que ir para a escola, né? A criança ela não consegue ter uma habilidade básica que se chama sentar. Como que a criança vai ficar na sala de aula? A gente vai treinar os terapeutas, a família, a escola. Vai estar lá no programa, em todos os programas vai estar lá o treino do sentar. E a gente vai manejar tempo, a gente vai trabalhar reforço, até que essa criança, de fato, consiga se manter sentada. A criança ela tem que aprender, mas ela não consegue ter a capacidade de compreender o mando. Então, como que ela vai conseguir chegar lá? Então, isso tudo vai estar mapeado. A gente faz isso no início. 6 meses depois a gente faz de novo para poder... E de 6 meses a gente faz... E mensalmente não faz nada, gente. Mensalmente a gente faz rastreios mais simples. A gente tem as acompanhantes terapêuticas que vão estar ali nas terapias, que vão estar nas situações sociais da criança, que vai estar anotando, né? Quantas vezes a criança teve uma crise? Quantas vezes ela conseguiu atingir tantos minutos desse comportamento? Agora ela regrediu em outro. Isso tudo vai estar sendo analisado para que a gente faça mensalmente também um relatório. Mas semestralmente a gente faz o rastreio todo de novo. E, gente, eu não acredito em terapia multidisciplinar dentro da análise do comportamento e que não tenha isso. Porque se você é fisioterapeuta, aí você vai ter que trabalhar a questão de coordenação bilateral. Mas você não sabe lá dentro do mapeamento de habilidades que isso está atrapalhando em outros processos. Você não sabe que existem outros processos que estão impedindo da criança chegar aí. Como que você vai trabalhar sem ter esse mapeamento, né? Então, assim, para mim, isso tem que ser tudo integrado. Essa ciência, né? O que a doutora está falando, e de repente está começando a evoluir, é que a gente recebe o diagnóstico de autismo, só que o autismo raramente vem sozinho. É difícil um autista, só tem autismo. Raro. Geralmente tem uns que tem autismo e epilepsia, né? Autismo com alguma dificuldade motora, autismo com... disfunção neurosensorial, com seletividade alimentar, com TOD, transtorno opositor, com depressão infantil, muita ansiedade, coisa. Dislexia, sei lá, várias comorbidades, muita coisa mesmo. E porque uma vez eu não entendo nada disso, que eu não sou médica, mas eu estava seguindo um neurologista, né, que entende de autismo, que ele falou que a área do cérebro que o autismo atua, né, é muito próximo de todas essas áreas. Eu conheço Down que tem autismo, eu conheço pessoas com paralisia cerebral que tem autismo. Aí o médico já fala assim, mas já tem o diagnóstico de Down, para que você quer o de autismo? Porque
Eu com o diagnóstico só de autismo do meu filho, diz muito pouco sobre ele. Por que diz muito pouco sobre ele? Porque não tem todas as comorbidades que a gente chama, né? Quer dizer, aquelas doenças adjacentes. Doenças não, como chama? Condições adjacentes que define mais um pouco ele e que pode mudar ao longo do tempo. Que pode ser, né? De repente uma coisa se transforma em outra. O transtorno opositor desafiador muitas vezes se transforma em esquizofrenia na idade adulta. É outro tratamento, de repente, vai precisar de remédio. Coisa que, às vezes, uma criança, né, com autismo que tem outras comorbidades que não precisa de remédio, não precisa tomar. Né? E eu já ouvi de pessoas que trabalham com autismo, que dizem especialistas, e meu filho teve uma crise com toda razão, porque ele se sentiu ameaçado, né? Ele teve uma crise, a pessoa, em vez de chegar lá, olha, me desculpe, isso não vai mais acontecer, não, foram levando, empurrando com a barriga, afinal de contas, por que eu vou ouvir essa mãe, né? Não entendi nada, a gente aqui que é o especialista. E aí, no final, acabou na coordenação, e a coordenadora veio para mim, ele tem autismo, né, mãe? Eu falei, ele toma remédio? Eu falei, não. Ah, mas vai ter que tomar, né, mãe? Eu olhei para a cara dela e falei, agora ela virou então vamos dopar, que resolve o comportamento da agitação, resolve... Vai dopar a criança. E, aliás, é o mais comum, tá? Eu raramente... Eu vejo poucos autistas que não tomam remédio. Poucos que não tomam remédio. A maioria toma porque a escola não consegue lidar com a criança que não para sentada, com uma criança que grita o tempo inteiro, porque grita porque é a maneira dela comunicar. Mirth, você estava falando dessa questão do remédio, você falou que você encontrou com seu filho no esporte um caminho para lidar com relação a não precisar usar a medicação. Tem uns que são música, tem uns que são... Aí, sei lá, tem hiperlexia, leitura. Dentro do esporte, eu queria que você contasse um pouco sobre a experiência do Thiago dentro do esporte. Como que ele começou, como que você descobriu, onde que ele faz aula, as competições. Eu fazia vários esportes, mas aquele negócio, ele tinha inclusão, ele era colocado naquele esporte com um professor que tinha uma boa vontade, mas não entendia. É diferente, tá? Aí eu consegui 2 lugares assim, que mudou a vida do Thiago. Uma equipe de Paula, de Taekwondo, que dá aula aqui no Portugas Pneus, em cima do Portugas Pneus tem uma academia ali, que ela entende de autismo, entende de criança, não só de autismo, entende de criança. Então não é aquela que fala assim para mim, não mãe, deixa ele no tempo dele, que ele vai fazer as coisas no tempo dele. Não, ela vai lá e exige pra caramba dele. Reforça, exige, e eles fazem, porque o autista, se ele quiser beber essa água, ele vai pegar a sua mão para pegar o copo, ele não vai pegar o copo, ele vai fazer você de ferramenta. Então se você deixar o autista no tempinho dele, ele não vai fazer nada. Vai fazer, para qual motivo que ele vai querer fazer? Não é por aí? Ele vai usar você de ferramenta. Então, a real inclusão é aquelas pessoas que entendem isso e que sabem lidar com o autista ou com outras comorbidades, com pessoa com depressão ou outras coisas. Então, encontrei essa professora, né, que é a Michelle de Paula, que é assim, maravilhosa na minha vida e na vida do Thiago. Então, a gente faz... E ela briga por ele, do tipo... Uma vez a gente foi fazer uma competição, ele é especial, tá? Tá, ele é para-atleta, tá bom. Então ele vai lutar com quem? Aí puseram ele autista para lutar com um rapaz que tinha esquizofrenia. Falou, não, o que é isso? O cara tem esquizofrenia, não tem nada a ver com autismo. Ele tá tomando remédio, ele é uma pessoa que tá com todas as habilidades normais de uma pessoa comum, se ele tá tratado. Então não vai competir com o Thiago, porque o Thiago tem dificuldades motoras. E outro foi projeto que o Thiago participa é do surf, que é o Asas, né? Que é o surf adaptado lá de Saquarema, que eles abraçam todos. O principal objetivo deles é o banho assistido. Crianças que nunca entraram no mar, nunca tiveram lazer, entram no mar, andam de canoa, andam de jet ski. Se a criança tiver dificuldade de ficar apoiada, ele bota 2 pessoas, faz o sanduichinho e a criança vai andar de jet ski, entendeu? Eles botam a cadeira flutuante para carregar. A prancha é macia, não machuca, tem lugar para a criança segurar. E o banho assistido é para todos. Então, tem crianças que nunca tiveram lazer, porque ou é terapia ou é em casa trancada. E vai lá e vai ter um dia de lazer, um lanche, às vezes tem um pessoal que às vezes apoiadores, né? Palhaço, muito legal. E depois do banho assistido que eles têm, eles separam alguns atletas para fazer o parasurf, que é um surf feito em prancha especial, com instrutores. O instrutor vai até o outside, quer dizer, depois das ondas com o aluno, se o aluno souber nadar, né? Tem isso também, depende do aluno.
E tem quer dizer, tem um instrutor que leva o aluno para aprender a pegar onda e tem um instrutor que captura o aluno aqui depois que ele chega perto da água. Tem o instrutor e o capturador, né? E fora o apoio de outras. É muito bonito. Às vezes tem mais pessoas de apoio do que alunos, normalmente, né? Para ajudar. E eles trabalham cada dificuldade. Por exemplo, lá nós temos o Marquinhos, que ele tem paralisia cerebral, muita dificuldade ele surfa deitado, segurando na prancha. É outro tipo de atenção que tem que ter, né? É outro tipo de atenção, mas tem atenção também voltada para a dificuldade dele, mas sem aquele mimizinho de não pode, coitadinho, então eu só botar só uma aguinha, bota na prancha e jogar a aguinha por cima. Não, ele vai lá para as ondas, o professor vai junto com ele e ele está surfando. Muito legal. É muito inclusive, eu acho maravilhoso. Então, crianças com deficiência intelectual, por exemplo, têm muito pouca chance de lazer. As pessoas não conseguem, ou é uma coisa muito infantilizada, né? Vão brincar de palhacinho, vão brincar de nininhas. Tudo bem, a criança tem deficiência intelectual, mas às vezes é adolescente, às vezes é adulto, não tem mais a ver com ela. Tem outros interesses, né? Os interesses vão crescendo também. Crescem. Ainda que mais lentificados, mas crescem. Amadurecem. Outros interesses pode até ter, sabe? De repente, a brincadeira pode ter música, mas não vai ser a música do Hilari Hilarie, porque já não cabe mais, entendeu? E eles têm essa visão. É muito legal também. Então, com isso, o Thiago foi convidado para ele. No primeiro dia de aula, ele ficou em pé na prancha, viu que ele tinha um bom equilíbrio e ele sabe nadar. Ele participa do projeto do Botinho há anos, né? Lá do Bombeiro, os bombeiros até conhecem ele. E adora. Então, com isso, ele foi participar do campeonato, tirou o primeiro lugar, voltou campeão. E a gente na dificuldade na agenda, né? Levanta a verba para isso, levanta a verba para aquilo, sai atrás de patrocínio. É complicado, mas estamos aí na luta. Mirtz, e o retorno do Thiago com relação a isso? O que ele passa para você de ser atleta? Ele tem essa consciência desses desafios que ele já passou e o quanto ele tem desenvolvido? Eu creio que sim, porque ele se sentiu... ele fica super orgulhoso. Você fala aí, campeão, ele dá aquela sorrisinha assim, sabe, disfarçar, porque ele é muito sério. Quem conhece ele é muito fechadão. Mas o que acontece com o Thiago? Eu sempre botei em terapias, no final é terapias, em atividades alternativas que levassem a ele a desenvolver a principal dificuldade, que é a interação com outras pessoas. Então o Thiago faz teatro, ele faz o teatrama e adora. E o pessoal agora está se divertindo, está se soltando mais, falando mais besteira. Eu falei, olha, você não conhece ele, a hora que ele começa a se soltar... Inclusive, o Thiago ele foi premiado num festival que teve de esquetes, que eles tinham que escrever, não era? As suas próprias histórias. Ele era pequeno ainda, ele era garotinho ainda. Aí tinha que escrever, aí tinha um teatro e tinha várias premiações, e entre elas o texto, né? O teatro, sim. A peça em si. Ele não sabe escrever, ele é disléxico. O que ele fez? Ele fez toda a história em quadrinho. Ele representou os quadrinhos. E o desenho dele é muito minimalista. É aquele redondinho para a cara, pauzinho para as pernas, para os braços, mas o rosto tinha expressão de mal, de bom, de triste. O rosto era basicamente um rosto e os pauzinhos. Mas contou a história dele, ele representou essa história. E ele foi premiado. E agora, há pouco tempo também no festival de rua, ele fez o Senhor Tartarugo, na peça Lebre a Tartarugo, e ganhou prêmio. Festar, não foi? Foi no Festar? Foi Festar. E ele ganhou também de ator Revelação. E o meu melhor, sabe assim, qual o meu melhor retorno? Foi o irmão da Manu, que tem 5 anos, que virou para mim e falou assim, e ele vive lá no Teatrama, viu 300 mil vezes essa peça, né? Porque essa peça é encenada por vários atores. E virou para mim e falou assim, o Thiago é o melhor tartarugo que eu já vi. Para mim, fechou, entendeu? O melhor tartaruga. Ele no teatro, ele está aprendendo habilidades. Até, mesmo que seja máscara, mas ele está aprendendo habilidades. Uhum. Ele também é escoteiro. Ele é um dos melhores escoteiros sêniores que tem no grupo dele. Ele tem um monte de condecoração, ele sabe fazer fogo, ele sabe que dá autonomia, que dá a independência dele, que eu acho que isso ajuda o ego dele, entendeu? Ajuda ele a se sentir capaz, e capacidade é tudo, né? E ele também faz o surf e o taekwondo, e acho que e faz robótica também há pouco tempo, agora que encerrou. Quer dizer, estou sempre botando ele, até porque o Thiago, por não ser verbal, eu não sei o que ele gosta. Eu sei o que ele não gosta quando ele diz não quero. Aí tá. Mas eu não sei o que ele gosta, porque ele não fala eu gosto disso. Então,
Vamos botar. Agora eu pergunto, você gosta? Gosto. Gosta disso? Então, o que ele faz hoje em dia, embora seja muita coisa, é tudo que ele gosta. E a escola, que ele escolheu a cívico-militar e quer ficar lá na cívico-militar. Então, eu achei que não ia querer ficar numa escola que vai de 7 às 4h30 da tarde. E ele quer. 7 horas, 7h30 não, 7 horas até. E ele quer. Outra dificuldade. Pode falar de escola? Pode, claro. Com certeza. Lembrei, sim. é uma coisa que é interessante, porque eu ouvi agora há pouco tempo a seguinte frase. A mãezinha. Aliás, não sei porque eu virei mãezinha. Eu tenho idade, sou grandona, falo grosso. Quando eu tinha minhas filhas, nunca me chamaram de mãezinha, mas basta ser mãe de autista que você vira mãezinha. A mãezinha, você tem que entender que a lei de inclusão só começou em 2006. Eu olhei para a cara da pessoa e falei assim, só tem 18 anos, né? Por isso que eles não estão preparados ainda. Porque é impressionante como não são preparados. E tem mais, tem leis. Não quiseram se preparar, né? Não Porque já quiseram. teve tempo suficiente já deu para isso. nascer uma professora, treinar essa professora, ela está lecionando, né? A gente vê o quão engessadas as pessoas são de olharem para a realidade. Aí atual, edita um porque a monte de coisa lei avançou. lá, quando meu filho entrou na escola, um monte de lei. Olha, tem a lei tal, que não pode isso, não pode a lei tal, que é obrigado a fazer aquilo, a lei tal. Aí eu viro assim, tá tudo bem, me ditaram um monte de lei de meus deveres. Cadê os direitos dele? Cadê a lei da Maria Piana, que diz que Piana que tem direito a uma acompanhante especializada? Especializado, não estagiário. Não estagiário. Não, aliás, até eu consegui isso depois de muita briga, que no final a gente vai tem que ir lá pro homem da capa preta, pro Ministério Público, para pedir uma ajuda. Ah, não. Aí a gente bota na rede social, mãe, você não podia ter botado isso na rede social. Eu falei, como não? Tô brigando aqui, direto e reto pro direito dele. Não adianta nada, né? Você vai no... Aí você consegue, você não consegue uma especialista, você consegue uma professora dedicada e com boa vontade. Até porque ela vira mediadora do seu filho com os outros professores. Porque outros professores não entendem. Por exemplo, meu filho tem dislexia, tem um pouco de... Tem deficiência intelectual? Tem, mas ele adora história, adora geografia. Então, sabe de história e geografia de monte. Ele agora estourou, agora o Iraque atacou Israel e ele já começou, mãe, o Iraque eu já sabia tudo que está acontecendo. Eu falei, me deixa eu ver o Fantástico para me entender o que está acontecendo. Porque ele já sabe antes, entendeu? E ele pesquisa, ele sabe tudo, ele conhece guerras que o Brasil lutou, que eu não conheço. Todas as guerrilhas da América do Sul inteira, ele conhece. Quer dizer, falou em guerra, é com ele. E a história é contada pelas guerras, não é contada pela paz. Né? Toda a história do mundo é contada em cima das guerras, das conquistas, né? dos vencedores. Né? Então, ele conhece tudo isso. E nunca acreditaram nele, porque ele não sabe falar, ele não sabe escrever, não sabe ler. Então dá um desenho para ele pintar. Isso não é inclusão, gente. Então. Cadê o PEI do ano dele que ele está? Não tem. Mesmo com deficiência intelectual, tem coisas que ele alcança, tem coisas que ele não alcança. E pegando esse gancho, Natália, qual a importância de reconhecer e respeitar a individualidade da pessoa autista? É essencial, né? É essencial para que ele se desenvolva. Ela falando aqui, né? Quantas potencialidades esse menino tem. Né? Como você vê que não tem limite. A criança tem autismo. Daí não tem limite, ela pode aprender, ela pode se desenvolver, às vezes até muito mais do que uma pessoa típica, na área que ela tiver o interesse e o foco para isso, né? E eu acho que o Brasil está muito atrasado. Hoje o autismo aqui é visto como um problema de saúde pública. As pessoas têm feito atrocidades, assim, os planos estão cancelando sem as adesões dos planos de saúde das crianças com autismo. A escola não quer olhar para os direitos das crianças. E nos Estados Unidos, né, que é onde surgiu a análise do comportamento, o autismo ele é visto como uma potencialidade para... É um país progressista, né? Então o autista lá ele é aproveitado mesmo. Você vai ver autista trabalhando na Apple... No Vale do Silício é autista. Vale do Silício. De monte. Então, assim, gente, lá eles realmente são reconhecidos. Vocês não têm noção de quão é olhado para isso, né? A 40 horas de análise do comportamento é o mínimo que o plano libera lá. Se a criança precisar de acompanhamento terapêutico integral, intensivo. 40 horas por mês? 40 horas semanais. Aqui é difícil liberar 20. Lá é o mínimo semanal. Tem clínica escola. Não, aqui liberam por mês, 40 por mês. O acompanhante terapêutico ele vai para. Aqui a gente consegue mandar na clínica. Eu tento praticar o modelo de lá aqui, né? Acompanhamento terapêutico para casa, para escola. A escola
não é só o autista que tem direito ao acompanhamento terapêutico. Então, dentro da escola, você não pode classificar, você não pode dizer que a criança tem autismo. Ela tem ali uma pessoa para ajudar ela a se desenvolver. Não importa o que ela tenha. A escola não pode classificar porque é preconceito, ela tem que olhar como igual para todo mundo. Então, olha a diferença, né, de olhar para o potencial. Olha quanto tempo a gente está perdendo aqui, vendo como os problemas de saúde porque pública. já existe a exclusão, né? Porque se a gente não estaria falando de inclusão aqui se já tivesse incluído. Se tem inclusão, é porque tem exclusão realmente. Você tem noção, na Itália fizeram um mercado todo adaptado, um mercado enorme, todo adaptado para autista, com a luz que não incomoda. Eu lembro que quando eu não sabia que era autista, eu virava e mexia, eu tinha convulsão dentro do mercado, porque aquela luz intensa do mercado me incomodava. Então, assim, um mercado que tem comunicação alternativa, que tem a luz ideal, as cores ideais para poder não causar uma crise, né? Hoje em Punta Cana tem uma balada para autista que é com abafador, todo mundo fica com seu abafador, e eles vão interagir com as luzes, com o ambiente, Então, assim, olha como outros lugares estão olhando para essas pessoas. E nem todos é igual o meu, adora barulho. Por exemplo, ele desfila na escola de samba tocando tamborim. Quer dizer, por isso a diversidade. A individualidade de cada um, né? Trabalhar em individualidade. Sabe como que eu Mas sempre se escrevi desafinar, muito bem? Escutando rock ou eletrônico muito alto. Eu escrevia super bem. Eu lembro que na escola eu colocava o fone por dentro da blusa, aí colocava aqui, colocava o cabelo, para poder escrever redação, senão não sai. Eu adoro escrever, mas não saía do lugar se não tivesse o fone. A interatividade, se ela não tivesse sacudindo, a professora ela vai se desligar, porque e ela aí não consegue. Tem que ter um olhar do professor para isso, não tem, entendeu? As pessoas precisam ter comportamentos adaptativos para poder conseguir lidar com as demandas diárias de que a gente praticamente... Da diversidade humana, né? A gente praticamente é obrigado a seguir um modelo de tudo, entendeu? É ser E aí formatado. você fala, a escola tem dificuldade com crianças do autismo porque muitos têm deficiência intelectual. E os super gênios que a escola também não sabe lidar. Que vai ser uma criança inquisidora, uma agitada, que também não vai suportar aquele regime de repetir 300... que a professora já falou, botou o A na lousa, ela já sabe tudo que ela vai falar e já não interessa e já vai fazer bagunça. Quer dizer, também não estão acostumados com isso. E vai perder esse talento, porque essa criança vai ficar deprimida, essa criança vai ficar desinteressada. E não vai progredir. Natália, eu queria aproveitar e trazer um outro lado da moeda, que eu acho que é uma coisa que eu também já escutei várias vezes em relato. Eu queria que você falasse sobre aquela família que está em negação. Aquela família que não quer ver, que eu vejo isso acontecer muito. E assim, como vocês já falaram, a demora para o diagnóstico só está prejudicando a criança. Porque ela pode estar indo de um nível para o outro, pode estar agravando a situação porque ela não está fazendo as terapias que precisa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Realmente você vê no atendimento, sim. Existem famílias que estão em negação e que você deixasse um recado para elas também. E a negação tem do tadinho, depois de falar do tadinho. Às vezes chega a criança para avaliação, sai com, eu não consigo fazer avaliação, o plano não cobre, um exemplo. Aí a gente vai lá, abriu um mutirão de avaliação, acho que o Thiago foi, eu lembrei do seu caso até, com você falando aí. E aí abriu um mutirão, a criança teve acesso à avaliação gratuita. Aí fez a avaliação, chegou lá, diagnóstico. Mas agora o plano não vai liberar. Aí vai lá, consegue garantia de atendimento. Não aparece para as terapias. Você acha que isso qual o motivo? É o medo de entender? É o medo de enxergar? O que você acha que é? É o medo de entender, de aceitar, porque ainda existe um preconceito, né, das mães que é como se fosse... Dá trabalho também, muito. Dá trabalho, mas existe um preconceito que as mães às vezes acreditam que se a criança ela tem alguma coisa diferente, é culpa delas. E não é, gente. Isso é um preconceito, né? Às vezes a mãe tem medo se a criança vai conseguir se adaptar às terapias, se ela vai conseguir interagir com os outros, se ela vai conseguir expor socialmente. Por exemplo, um tempo atrás, uma mãe falou assim, eu queria tanto levar o meu filho num passeio e tal, só que não liberaram um acompanhante terapêutico para ir com ele. Falei, não, calma aí, vou resolver isso agora. Fui lá e liberei. No mesmo dia à tarde, a mãe falou, não, eu não vou levar. Eu não vou levar, porque ele nunca foi exposto a uma situação com barulho. Eu levo um abafador. Não, mas eu não sei, porque eu fico com medo. Então, existe toda uma coisa de... E se a criança tiver uma crise ali? Como que ela vai lidar com isso na frente dos outros? Como ela vai se sentir? Então, vai muito além de só a criança. Tem uma mãe, né, que tá ali
e que sente ainda, tem um processo de aceitar. Então, assim, acho que a gente precisa ver os dois lados. Tem aquela que entende que estimular é necessário, tem aquelas que estimulam, mas não querem um rótulo. Natália, agora eu vou te E tem fazer... aquelas que ainda precisam de passar pelo Agora, processo de aceitação. fazer um outro questionamento. A gente está falando muito aqui, Thay, né? A mãe. E eu quero a sua visão. E o pai? 70% dos pais abandonam os filhos. Esses pais estão presentes? Esses pais estão na clínica? Tem que muitos pais acontece? que são participativos, mas a maioria são separados. A maioria. É a maioria. Infelizmente, Não é só os pais, não, tá? A família abandona. Toda a família, quer dizer, a avó some, tia some, prima some, todo Eu mundo acredito some. Hoje eu que até deve- vejo as avós muito participativas, né? Tá mudando. E aí, Graças a assim, Deus. até por conta da generalização de linguagem, eu tô falando, gente, traz essas avós aqui também para as A avó é mãe 2 vezes. porque a gente orienta a mãe de um jeito, aí a avó faz de outro, às vezes a avó tá com mais contato com a criança. Então vamos trazer essa... Isso de um público mínimo que está sendo atendido. A grande maioria não. E tem um tadinho também que eu conheço de autista mal educado, sem limite. Porque, não, tadinho, ele é autista, ele pode fazer o que ele quer. Não põe limite numa criança. Qualquer criança sem limite é insuportável. Lógico que o autista sem limite também é insuportável. Meu filho, quando está em crise, eu respeito, mas fora da crise, que ele tem que ser educado, tem que ser educado. Né? Tem que falar assim, senhora, bom dia. Eu não falo bom dia, boa tarde, boa noite, porque ele não entende isso como uma coisa funcional. Ele é muito... Né? Então, não dá. Mas se ele encostar em alguém e esbarrar em alguém, ou se ele sentiu que fez alguma coisa que ele na mesma hora pede desculpa. Quer dizer, educação, controle, tem que saber. E as crianças não estão, né? Não. A professora de jiu-jitsu de taekwondo tem esse problema, porque ela muitas vezes recebe a criança, a mãe, tem o diagnóstico, ela começa a exigir, começa a gritar com a criança, não, tá gritando. Não, no meu tatame ele vai obedecer, no meu tatame ele vai ser exigido. Até não, porque o autista ele não é disfuncional o tempo inteiro, ele tem Não. momentos disfuncionais. E ela respeita, quando ela sabe, por exemplo, ela treina o Thiago, depois de um certo tempo ela vê que ele está começando a ficar meio incomodado, ela para e dá uma coisa que é prazerosa para ele, para depois voltar novamente ao exercício que não é prazeroso. Ela sabe o limite, ela tem esse feelingzinho para descobrir o limite de cada um é diferente do outro. Então, mas na hora de exigir, tem que exigir? Tem, porque senão você fala, levanta daí. Não vou levantar não. Levanta. Vai levantar sim, senão vai sair da minha aula. Porque, tipo assim, depois da aula tem um aluno lá que gosta de brincar com aquelas bolas enormes que tem, né? Faz aquilo de ginástica, né? De pilates. De pilates. Ele adora aquelas bolas. Então ele tem que fazer os exercícios para brincar com a bola. Não faz. Ela deixa? Não deixa. Aí a mãe fica, tadinho. Mas ele não brincou. Não vai brincar, não tem prêmio, não tem premiação. Se tiver premiação, como é que vai aprender? A gente chama na análise do comportamento isso de reforço. Reforço positivo, Ele né, inclui, né, mantém um comportamento que é funcional, ou ele exclui um comportamento disfuncional. Então, se você premiar a criança pelo aquilo que ela não tem que ser premiada, o comportamento disfuncional ele vai... Não é punir. Eu ensinei meu filho a usar o banheiro sempre com reforço positivo, nunca com negativo. Fazia no lugar errado, era ignorado a atitude. Vamos lá, vamos botar no lugar, ajuda a mamãe a limpar, mas sem cara feia. Aconteceu, não tem problema. Sem cara feia, sem nada, não tinha reforço nenhum. Mas quando fazia certo, era parabéns, muito bem, cadê o chocolate? Sei lá. Na extinção de comportamento não pode haver punição, não pode. Isso é importante. Quer dizer, mas tem mãe que não entende isso. Que se você fala mais severamente, não é punição, não é dando bronca, mas... Ela não aceita, porque, tadinho, ele é especial. Aí vai criar um monstrinho, né? Como toda criança, né? Que Sim. não tem limite. Mirtes, na sua visão, qual a importância da inclusão e da acessibilidade para garantir oportunidades iguais para pessoas autistas? Se a gente não começa nem na escola, imagina no mercado. Eu tenho muita... Eu não tenho muita ansiedade porque eu sou funcionária pública, meu filho tem diagnóstico e então minha aposentadoria vai para ele. Mas eu fico imaginando uma mãe que depende de LOAS, né? Como é que vai... Porque até a criança... Hoje, no Brasil, até de repente a pessoa é capaz de arranjar um bom emprego, trabalhar um bom emprego, mas não vai conseguir. Vai ser o quê? O supermercado vai arranjar lá um operador de caixa para ele, um empacotador, um arrumador de... Vai ser subemprego.
Todas elas vão ser subemprego. Então eu fico imaginando, pô, minha filha é engenheira, trabalha numa multinacional, ganha bem pra caramba, é super independente. Será que meu filho, se tivesse oportunidade, teria alcançado isso? Creio que sim. Leva ele para os Estados Unidos. Ela mora lá, acho que daqui a pouco eu tô me mudando. Então, eu acho que é muito difícil isso. E outras coisas, às vezes você tem um benefício e a pessoa fica com medo de perder o benefício se ele começar a trabalhar. E eu não tiro a razão, não. Porque, de repente, consegue um subemprego que ganha, às vezes, a mesma coisa do que o benefício, mas, às vezes, a criança não se adapta e perde. Aí já perdeu o benefício, que é difícil de recuperar de novo. É muito complicado. Mas essa lei, ela é bem complicada, né? Você traz um benefício, esse benefício ele deveria ser usado para dar subsídio para a pessoa ter condições de arrumar um emprego, mas se ela arruma um emprego, ela não pode perder esse benefício, porque esse benefício está pagando terapias, está pagando medicação, se for o caso, está dando um apoio. Eu não tenho direito a benefícios por causa do meu salário de aposentado, eu não tenho direito aos benefícios, ele não tem direito aos benefícios, né, de LOA, essas coisas todas. Mas porque também acho errado. Porque não deveria ser para mim. Ele falou, né? Mas se ele recebesse esse benefício, não pagaria nem um quarto do gasto que eu tenho com ele com todas essas... Fora a alimentação, né? Que é bem peculiar. Geralmente é bem peculiar a alimentação. Aproveitando que a gente entrou nessa questão Não toma remédio caríssimo. Das mães que passam por sufoco, eu queria que você trouxesse, você trabalha numa clínica que é particular, mas eu queria que você trouxesse o que você tem de visão com relação ao SUS. O que as mães têm hoje no SUS ou não tem? Você tem como trazer essa visão pra gente? Então, no SUS, elas têm basicamente... Nos CRAs da vida, essas coisas. Nada. Tem minutos de terapia reduzidos com um monte de criança. Você quer ver uma coisa interessante? Você está falando sobre o SUS, né? Quantos autistas negros você conhece e quantos autistas brancos você conhece? Maioria brancos. Mas a maioria da incidência de autistas nos Estados Unidos é negra. Aqui também deve ser. Está subnotificado. Porque não tem acesso nem ao diagnóstico. Quanto mais a terapia. Então, uma demanda que eu tenho olhado também, né, é que esses autistas, eles crescem, as mães não têm perspectivas do que vai acontecer quando elas não estiverem mais aqui, e a maioria delas, elas desejam que, assim como os outros filhos, esse autista ele consiga ir morar sozinho, que ele consiga interagir com os outros, que ele consiga ser profissionalizado, no mínimo, para fazer alguma coisa. Então, com isso, né, hoje, na Europa, é muito comum que os autistas tenham acesso a moradias assistidas, onde eles vão se desenvolver e muitas vezes eles vão sair dali para o mercado de trabalho. Eu escutei um relato até no congresso que eu fui recente em Portugal, de uma mãe que é psicóloga e que o filho dela era nível de suporte 3 e ela se mudou para a Holanda para tratar dele numa moradia assistida e hoje ele é contador e tem a empresa dele e é bem sucedido, sabe? Então, olhando para isso, eu e meu marido somos sócios, né? A gente estava conversando, porque a gente tem adulto na clínica hoje, que a gente não atendia, a gente tem adolescente e eles estão crescendo, né? No outro dia eu passei por um menininho que eu atendi pequenininho, ele... Oi, tia, amiga, reconheceu grandão, assim, eu falei, gente, é um adulto agora, sabe? Eles estão crescendo. Esse é um detalhe, se criança não tem acesso, adulto menos ainda. Você não consegue tratamento para adulto. É muito difícil. E aí a gente pensou, e mês que vem a gente está inaugurando uma moradia assistida, que é em House-Tire, onde as crianças elas vão morar lá. Eu sei que vai ter mães que não vão querer que a criança durma lá, né? Sim, é um processo. Né? No caso, criança ou você fala já adolescente? Adolescente, né? A partir pra de mim que idade? É mais adulto, adolescente e adulto, né? Aí seria a partir de que idade, nesse caso? A partir de 16 anos. A partir de 16 anos. Então, eles vão morar nesse local, vão ter o quarto, tudo, e eles vão ter as terapias que precisarem, vão ter campeonatos de xadrez, de coisas lá dentro, vão ter robótica, vão ter gastronomia. Rotina de cuidados também, vão ter pessoais. E vão acabar criando uma autonomia, né? Que talvez não tiveram, né, esse acompanhamento. Situações que vão ajudar eles a se profissionalizarem, interagirem socialmente, Thiago varre casa? Ganharem... Não varre casa porque ele não gosta, mas ele sabe varrer. Se precisar, ele varre. Né? É igual cozinhar. Outro dia lá, mãe, ele chega pra mim, mãe, vai fazer pizza, né? Aquele tomzinho de voz de mando, mas eu sei que nem é manda, ele tá pedindo. Mas se eu falar, não tô afim, não quero, vai lá, faz sua comida, ele vai lá e faz a comida dele.
entendeu? A autonomia é importante. Sim, Mas, sim. Natália, sempre lembrando que a gente está falando com relação à clínica, eu acho que realmente é algo muito necessário, é algo que quando a gente conversa, né, Thay, com mães de autistas, essa questão da preocupação com o futuro é uma preocupação muito grande. É um peso enorme. Exatamente. E nem toda mãe tem preparo para lidar com essa fase do filho. Elas às vezes ficam muito ansiosas. E uma coisa que a gente tem que colocar Elas em ficam mente, perdidas porque não conseguem encaixar em terapias. tratamento de autismo é caro. É caro, bem Muito caro. caro. Qualquer um que está se destacando aí tem uma família que tem suporte, senão não tem. Não tem como. A pessoa pode ser um autista leve. Ou tem processo, né? Toda Porque inteligência preservada, muitas, tudo bem, não consegue hoje, chegar lá. né? Essa coisa do rol taxativo, rol não taxativo, acabou trazendo a consciência das mães, os direitos delas, né? Porque foi muito burburinho na internet com isso. Então, hoje elas sabem que elas podem pedir uma garantia de atendimento. Se o plano não liberar, elas podem entrar com uma NIP na ANS para poder liberar o atendimento. E que se ainda assim não conseguir, elas podem entrar com uma liminar, ainda que hoje está com o meu plano ficando de difícil saúde, até isso, né? No meu plano de saúde aconteceu isso. Eu entrei com o plano de saúde, né? Com processo para ele se tratar na clínica. E eles não respondiam. Eu falei assim, vocês tinham 15 dias para responder. Se vocês não responderam até agora, vocês já me deram a resposta. Vocês estão me dizendo que não é questão de capacidade profissional, é questão de capacidade física. Vocês não estão abrindo vaga. Então, me escreve isso aí. Aí foi quando meu filho falou, não quero. Mas é importante também... Mas com essa negativa você conseguiria Conseguiria. uma medida judicial para ele ter o É direito ao importante tratamento. também a gente não esquecer de fazer um alerta ao poder público e ao SUS de que ele tem que se estruturar, porque a gente está conversando aqui de uma parcela de realidade de uma quantidade de mães. Sim. Só que a gente tem que lembrar que tem mães que não pagam e infelizmente nunca vão ter condições Não. de pagar um plano de Exato. saúde. Então, trazendo o alerta também para que o SUS ele tem que se estruturar, a saúde no país, no mundo tem que mudar, não adianta, porque nós temos muitas e mães não adianta que uma não... terapia do tipo que é oferecida pelo SUS, que você tem um psicólogo Sim. na segunda-feira às 3 da tarde, depois você vai ter uma fisioterapeuta na terça-feira E ninguém se às 7 da comunica, manhã, né? e ninguém se comunica. Essa mãe tem que ter uma demanda toda de uma criança especial em casa, que tumulto a casa inteira, fora os outros filhos, fora as outras coisas de casa, ainda tem que sair todo dia em horários totalmente doidos para fazer terapia, que no mínimo ela vai gastar, a terapia de meia hora, ela gasta 4 horas nesse trajeto de arrumar a criança, de botar no transporte público, para levar lá na porque clínica cada a gente um num arrumou- lugar, e às vezes não tem ônibus que leva até o lugar, que ela tem que pegar 2, 3 ônibus. É loucura. Outra coisa que a gente Não viu tem que como fazer. era difícil para as mães, né, pegarem o ônibus com as crianças. Às vezes a criança chegava toda desregulada para sensibilizar. Aí demorava muito tempo. Então a gente resolveu ter motorista da clínica. Então a gente tem esse serviço gratuito para as mães de intensivo, né? A gente busca a criança em casa, a gente deixa a criança em casa. Aí tem criança que vai com acompanhante terapêutico para a escola. Se a escola estiver na rota, a gente leva a criança para a escola também. Eu Então- entrei na justiça para conseguir transporte, na época eu morava na região serrana, para tratar o Tiago. E a prefeitura na época falou assim, não, você dirige, você tem carro. Eu falei, tá, eu dirijo, eu tenho carro. E eu faço o que com uma criança que está quicando dentro do carro, um tasmania dentro do carro? Que vai tapar meus olhos, que vai pular no volante, que vai... O que eu faço? Então eu vou ter que deslocar outra pessoa. Desloco quem? As irmãs que estão na escola? É complicado, gente. Eu Então, assim, preciso de um transporte, eu preciso de um motorista e eu ficar na atenção dele. E eu já estou faltando trabalho para fazer isso. Eu vejo que a gente percebe conversando, né, Thay? As mães de autistas, elas são quase advogadas hoje, porque elas têm que buscar o direito delas, elas têm que se informar, entendeu? Elas estão nessa valer os busca. direitos, né? Exatamente. A gente estuda medicina, direito. Exatamente. Isso. A gente estuda tudo. Esse é o poder das mães. Por isso que eu não entendo alguém chegar para mim da escola, uma escola, e falar assim, a gente não está preparada. Quer dizer, quem tem que estar preparada sou eu, que não fiz pedagogia. Eu pesquisei, Então. eu consegui achar lá, porque quem fez, quer dizer, pode ser que não conheça, mas tem toda a ferramenta para trabalhar. Agora, dia 27, né, eu vou estar fazendo um encontrão com... Eu acho que já é um passinho pequeno, mas um encontrão com todas as acompanhantes terapêuticas e orientadoras educacionais e pedagógicas aqui do município. Maravilha. O município ainda dá, o estado não dá, não, tá? Para a Desculpe gente a lei mesmo. introduzir, né, a importância da análise do comportamento, para eles entenderem a importância do PEI clínico para influenciar lá no PEI
que a escola tem que montar, até pra gente estar auxiliando, né? Porque a gente faz esses encontros, vamos até a escola, auxiliamos quando a escola é receptiva, né? Porque às vezes Natália, para a gente finalizar, passa a rede social para quem quiser saber do encontro, ter mais informação da Sim, clínica, com passa certeza. para a gente, para quem está nos assistindo na rede social, para poder entrar em contato, o endereço de vocês O também. seu, da clínica. Tá. A clínica de Araruama fica na Avenida Brasil 600, Cabo Frio, Arísio Gomes da Costa 4. A de Iguaba, eu não sei o endereço de cabeça, mas fica em Mas passa lá no em Instagram, frente o pessoal acha. Em frente à antiga patrulha rodoviária ali de Iguaba. De Iguaba. E você pediu A mais o rede quê? social. A rede social é innhealthcenter.com, o site, e o Instagram é INN Health Center. E o seu Instagram? Neuro, com H, Oliveira. Neuro na Oliveira. E você, Mirtes, passa também o Instagram. O Instagram que tá ativo é o do Thiago, Isso, né? para quem Isso- quiser conhecer ele. Embora ele não, eu sou contra uma criança que tem deficiência intelectual acessar rede social. Acho que ele não tem maturidade para isso. Então, então tá muito mal feita, mas tudo bem. Sou mãe, sou velha, mas tá ali. Na onda com o Thiago. Não, eu com o Thiago. É isso aí. Gente, a gente agradece muito a presença de vocês. A gente sabe que é um assunto muito amplo, né? Que tem muito que se falar, muito que se discutir. Nosso tempo, a gente sabe que não dá para falar sobre tudo, mas eu acho que a gente já conseguiu esclarecer muitos pontos. A gente agradece muito a presença de vocês, Obrigada Natália, pelo convite Mirtes. também, né? Foi um prazer. Mas antes da gente finalizar, nós temos patrocinadores e parceiros aqui do Pod Costa, que é a Prolagos e a Oroóticas. A Oroóticas, a gente faz um desafio para eles. A gente manda a rede social de vocês e eles têm um trabalho de visagismo e eles analisam o rosto de vocês e mandam um presente de acordo com o rosto de legal. vocês. E a gente vai entregar aqui. Vamos antes ler o perfil que eles fizeram de cada uma de vocês. Deixa eu ver de quem eu tô aqui. Tô com a cartinha da Mirtes, ó. Mirtes Pereira, uma cartinha toda Eu personalizada. sou cliente lá da Ouro. Olha! E eles fizeram a seguinte cartinha. Mirtes Pereira, mãe atípica do Thiago, que é um atleta de surf, campeão brasileiro e destaque da região. Olá, Mirtes, aqui é a Bruna. Também sou uma mãe atípica de uma menina de 4 anos. Sou consultora de imagens da Oroóticas e o Pod Costa me deu a missão de fazer uma consultoria pelas suas redes sociais. Desafios novos são de uma dose extra de emoção. Então vamos nessa. A forma do seu rosto é oval, sendo considerada uma das formas mais equilibradas e versáteis. Essa característica possibilita uma harmonização com diferentes estilos e modelos. Seu contraste pessoal é baixo, o que harmoniza muito bem com tons frios, como tons pastéis, e contrasta muito bem com tons quentes, como o tartaruga e o vermelho. Então eles mandaram aqui um presente para você, queria que você abrisse e ver se você gosta. Tinha que mandar o perfil do Thiago. Levar um óculos de sol. Pra ele. Aí, Oroóticas, fica a dica. Olha, lógico. Muito legal, lógico que combina. Olha, que bonito. Ó. Olha! casou super bem. Nossa, Muito vestiu bom. super bem. Ficou muito bom mesmo. E aqui, ó, a cartinha também para Natália Castro. Deixa eu ler aqui o Eu só recado vou ficar da porque eu sou cega. Claro. Natália Castro, a coach da esperança. Pessoas como você são essenciais no mundo. Você faz a diferença. As linhas do seu rosto são alongadas e de contorno suave, caracterizando um rosto oval. Pessoas com esse formato são comunicativas, românticas e extrovertidas. Nath, seu contraste é médio, onde tons quentes irão favorecer e assim harmonizar com seu rosto e cabelo. Proposta sugerida. Para harmonizar, iremos optar por um modelo dourado com rebu para ressaltar ainda mais a sua beleza, com um modelo bem moderno com a sua base arredondada. Tá aqui, dá uma olhadinha. Obrigada. A Ouro acerta sempre nos perfis. Ó, caixinha vermelha. Me puseram aqui numa atitude de escoteira. Lindo. Meu estilo mesmo de óculos. Olha que lindo. Uau! Nossa, ficou muito legal. Casou super bem. Ficou ótimo.
Mais uma vez agradecemos vocês, agradecemos aos nossos parceiros da Ouro-Óticas e da Prolagos e convidamos vocês que estão nos assistindo a sempre estar ligado nas nossas redes sociais, todas como Pod Costa Oficial, que sempre temos episódios muito legais, educativos e entretenimento. E até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Obrigada.